Teixeira. Conheço ele na intimidade, mas não conheço na multidão que ele participou, né? Que são vocês, né? E aí, quero apenas dar as boas-vindas. Eu fiz questão de vir, eu saí escondido da casa onde eu estou, né? Consegui um táxi do Ceazinha, o motorista da casa me levou ao Ceazinha, eu fingi que ia comprar alguma coisa, não dele embora, e consegui com segurança um táxi que me trouxe até aqui, que é inclusive o táxi que vai me levar para o aeroporto, porque estou vendo que a situação está muito difícil hoje, né? Essa chuva foi, eu diria que, para meu pai providencial, porque ele não era muito de homenagem, como disse o Elmar, né? Ele não ficava à vontade, ele achava que ele tinha que trabalhar e que a vida dele era um trabalho. Por que estão me homenageando? Né? Eu me lembro que, uma época, eu fui acompanhar minha mãe, deixa eu falar muito, porque eu não gosto de falar, porque de repente eu começo a falar de fato. Eu fui acompanhar minha mãe, meu pai foi convidado, quando ele tirava férias de serviço público, né? Ele era convidado para as universidades fora do país para falar. E ele me levou porque eu estava no Bennett, no Rio, que era um colégio americano, né? E eu falava inglês, um pouco ainda, pouco, mas falava. E eu ficaria com a minha mãe enquanto ele ficava fazendo as palestras. Só que nós íamos nos eventos em cada universidade, ele percorreu do leste ao oeste, né? E aí, eu ficava espantada. Eu tinha 18 anos, gente, eu não sabia que meu pai era importante, nem já era importante, nem sabia quem ele era exatamente, porque ele só trabalhava, era pouco tempo que ele tinha para nós, era minha mãe que comandava, ela era muito mais tirana do que ele nunca foi tirana, né? Minha mãe não é que se fosse tirana, ela era cuidadosa, né, com isso, né? Imagina, eu nasci em 39, eu tenho 80 anos, faço 81 em janeiro. Bem, então, aí nessa época aconteceu isso. Aí quando eu assistia às homenagens que eram feitas aí no exterior, os reitores, todos paramentados, e recebiam eles chamando de professor, e dos Estados Unidos chama professor quando tem um alto nível, e teacher quando é professor. Coitados de nós, né? Mas tudo bem. Aí eu chegava de noite no hotel com ele, depois das homenagens, e ele dizia: meu pai, mas o que é isso? Quem é você? O que é que você está fazendo no Rio? O que é que você está fazendo no Brasil, né? Porque eu já estava no Rio, eu tinha 18 anos. Aí ele dizia: não, minha filha, isso é assim, mas não tem importância, a importância é o trabalho realmente que eu estou fazendo, mas não é para essas homenagens, é um absurdo isso, é um exagero, um absurdo não, é um exagero e tal. Então já dessa época eu comecei a descobrir que eu tinha um pai que estava fazendo alguma coisa boa no meu país, mas também já não sabia quem era, né? Como era isso, né? Eu não tinha feito educação, me formei em física, né? Estava acabando de me formar aos 18 anos e tal. Bem, e com isso, eu quero dizer a vocês que eu não sou a pessoa certa para estar falando aqui hoje. Eu só quero dar minhas boas-vindas, porque eu estou tão emocionada, talvez, quanto vocês, né? Vocês muito mais, às vezes, até do que eu, porque conhecem a obra dele, que todas vocês dizem que é importante. Não sou eu que falo, é um reitor como Naumar. Esta ideia vem dessa cabeça. Foi ele que concebeu que 20 anos depois do centenário era preciso relembrar. E claro que ele viu que o ambiente estava propício, né? Algum prazo difícil, que é o ambiente que nós estamos vivendo do ponto de vista de democracia, que era a luta de meu pai, era a luta democrática, né? Ele aproveitou isso, danadinho como ele é, né? Que eu conheci muito moço, posso falar dele assim, tá? Então, ele inventou esse evento, 20 anos depois, relembrar Anísio Teixeira. Então nós vamos participar de uma coisa que deve ser bonita, eu imagino, em cada cidade recebendo vocês. Eu não vou estar em todas as cidades, porque já não posso, na minha idade, viajar 2 dias, chegar em 4 cidades em 48 horas, tá? Tem que cuidar um pouco para poder chegar respirando lá, tá? Então amanhã eu estou indo de avião, vocês vão de ônibus, vão aguentar firmes, que não vai ser mole, tá? E nós vamos conversar muito sobre Anísio Teixeira, vou ouvir muita coisa que em todos os lugares vão ter a contar, né? Vou aprender mais ainda, meu pai, tá? Muito obrigada. Aí agora eu vou passar as autoras de um livro que está sendo lançado na caravana e posteriormente a gente vai, durante todo o ano anisiano, nós vamos promover o lançamento desse livro em muitos lugares, onde for possível. Denise e Sandra, mas aí eu vou pedir a Bárbara para fazer a apresentação dela e depois passar a palavra para ela. Bem, aqui do lado eu tenho 2 educadoras, tá? Que eu admiro muito. Uma delas é diretora do Instituto Superior do Estado do Rio de Janeiro, né? O ICERJ. É uma
uma instituição centenária, né? E que foi a Anísio Teixeira que fez, nessa instituição, nascer o curso superior de educação. Na realidade, os professores se formavam e não era nível superior. Foi a Anísio Teixeira que transformou, elevou, né, o curso de pedagogia ao nível de curso superior. Então a Sandra dirige há 10 anos, né, Sandra? O Sérgio é eleita é eleição, mas ela é reeleita todos os anos, todas as vezes de 2 em 2 anos, não sei bem como é, tá? E ela e uma outra educadora que trabalha como assessora dela, mas que por coincidência é nora da minha irmã e minha sobrinha neta, né? Porque por ser nora da minha irmã é minha sobrinha neta. Então as duas são apaixonadas por Anísio Teixeira, né? E resolveram escrever uma coisa que eu achei interessantíssima, acho a ideia brilhante, que é levar o nome de Anísio Teixeira para crianças, né? De escolas públicas e de outras escolas, para que elas comecem a saber que existiu alguém que pensou nelas, viveu por elas e lutou por elas, né? E morreu por elas, né? Porque vocês sabem que a ditadura fez o que fez com meu pai, né? E tudo em cima disso, dessa coisa de querer uma escola pública para todos, né? Universal, gratuita, etc., né? E laica, e que onde todos tivessem as mesmas oportunidades. A ideia dele era formar a nação brasileira, né? Então, Sandra e Denise tiveram essa ideia, que era interessantíssima, como eu disse, que eu acho, e vão contar para vocês como foi que elas resolveram fazer isso. A Denise é autora e ilustradora, e a Sandra é autora, participou também, só não foi ilustradora, né? Porque a Denise é professora de arte. Então, com vocês, Denise Calazans e Sandra Santos. Obrigado. Estou muito honrada de estar aqui. Não tivemos a oportunidade, por causa do mau tempo, de conhecer a Escola Parque, mas não faltará outra oportunidade. Nós estamos ansiosas por essa caravana. E todo o nosso processo de trabalho foi exatamente esse. A gente queria deixar para as crianças. A gente entendia que Anísio estava já muito difundido na academia, conosco, os professores, né? A gente já sabia, já estudava nas teses e nas dissertações de mestrados. Então, as crianças mesmo não conheciam Anísio Teixeira. Então, diante disso, 12 anos na gestão do Instituto Superior de Educação, com 4 anos de pesquisas e entrevista com os filhos de Anísio, nós resolvemos que era hora de passar essa ideia do menino movimento para as crianças. Foi um trabalho a 4 mãos. Na verdade, na hora de ir para o computador, para o texto, a Sandra foi, na hora de ir para os pincéis, eu fui, mas cada ilustração, cada linha desse livro foi discutido a 4 mãos. Então, a gente está muito feliz e a ideia é essa. O Menino Movimento já está dando frutos, muito brevemente virará peça de teatro, já uma websérie, e se vocês puderem, sigam, nessa época de tecnologias, o Instagram, @Menino Movimento, e lá tem todos os passos do Menino Movimento, por todos os lugares do Brasil que a gente está indo. E a gente está muito feliz de estar aqui com vocês. A gente trouxe também um dos marcadores do livro, porque o livro não há tempo, a editora não pôde integrar, uma editora luso-brasileira, então ela trabalha sob demanda, mas ao longo do ano, a Anísio Teixeira, o IAD, se comprometeu em ver como é que vai ser essa alimentação dos livros, e, enfim, estamos muito felizes, né, Sandra? Acho que está funcionando? Tá. Bom, primeiro eu vou dizer a imensa alegria que a gente está sentindo de conhecer o IAT, o Instituto Anísio Teixeira. A gente costuma ouvir tudo como projeção. Um dia teremos um instituto que vai receber o professor, que vai fazer curso de formação continuada. Vivenciar essa prática hoje, durante o dia de hoje, foi emocionante, né? Então, queria registrar essa emoção. Segundo, ouvir o secretário, o subsecretário, a perspectiva de valorar a formação dos professores, também foi bastante importante para nós, que estamos vivendo momentos difíceis, né? Em termos regionais e nacionais também. E eu queria dizer a importância de ouvir a Babi,
né? Acho que foi a coisa mais importante do dia de hoje, ver a apresentação da Babi, de nós duas professoras, né? É uma emoção. Fazer esse livro, né, para uma visão muito rápida, as pessoas vão dizer, mas tem tão pouco texto, é tão rápido, né? Mas é um livro que levamos 4 anos para constituir a 4 mãos. Entrevistamos os 3 filhos vivos de Anísio Teixeira à época, com uma metodologia científica rigorosa, de ouvi-los. A pergunta fundamental é que memórias de vivências com seu pai remetia à infância do seu pai, que nos ajudaria a escrever um livro para crianças, de forma a constituir um tributo à infância do mais encantador dos educadores brasileiros. E essa foi a pergunta mestra, né? E nessa linha nós tivemos emocionantes respostas. Uma delas, da dona Marta, foi de que quando ela ainda era menina, ela recebeu um relógio de pulso do Anísio Teixeira, que significa dizer que era um profissional, um pai amoroso e que gostava de tecnologia, né? Porque um relógio de pulso para uma menina é algo assim, no Natal, bem diferenciado. E ouvir muitas questões que nos fizeram reencantar com Anísio, né? Chupar laranja, ficar debaixo da árvore, nadar nas lagoas, debaixo da água, né? Brincar em família, ouvir do Caetitu, falar da importância do sobrado próximo à praça, das brincadeiras na fazenda. Enfim, foram muitas e muitas questões que não vai dar tempo para falar hoje. E a gente está aberto nessa página aqui, porque essa página é o Anizinho, o menino movimento, que quando se tornou adulto, passou da Bahia, foi para o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro foi para Brasília, e a gente tem experiências. Hoje eu ouvi o subsecretário Danilo falar de uma experiência que eu não sabia, que já tem Anizinho, né, em Palmas, a importância de que a gente tem sementes anisianas espalhadas pelo Brasil inteiro. E essa foi uma aquarela que Denise pintou com tanto carinho, com tanto esmero, pensado por nós duas. O papagaio empinado pelo Anísio, ainda menino, sonhando com a política pública brasileira, com o país Brasil. E a gente, então, junto com a aquarela, pensou, e essa é só mesmo um pedacinho do livro para ficar com um sabor de quero mais, né? Com passos firmes, empinava com as linhas das primeiras letras o sonho do papagaio brasileiro. Como era gostoso sonhar com o seu país, Brasil. Entre os livros e brincadeiras, o menino movimento descobria a arte e a ciência de escrever. E aumentava sua vontade de saber. Ciência e arte, se ambas têm graça, têm cor, têm som, têm desmedidas, têm movimento, também tem Einstein, tem Pixinguinha, tem Portinari, tem Newton. Então, por que não misturá-los? Refletia o menino. E aí, esse é um pedacinho só do livro, mas a gente teve o cuidado de colocar poucas palavras. É um livro focado para a criança que sai da educação infantil e vai para o desafio dos anos iniciais. E a ideia de que o livro é brinquedo também, que aonde for a criança na escola, parque, né? Brincar, levar o livro com ela, na alça, o livro fazer parte do movimento da criança. Como a Sandra falou, né? Como ele é tão encantador, né? E está inspirando tantas pessoas a criarem outras obras em cima do Menino Movimento. Também, se vocês quiserem acessar no Spotify, tem uma playlist inspirada no Menino Movimento. É só colocar lá Menino Movimento, com várias músicas do Gil, algumas músicas do canto popular, do folclore popular, Caetano, tem muitas músicas, Chico Buarque, todas que inspiraram essa playlist, Menino Movimento. Tá bom? É isso. Sandra, tem que passar o... Não, Mar, tem que passar o filmezinho?
Então vamos passar e depois... Isso. Isso. Não tem. Subsecretário Danilo para fazer a saudação e a gente pegar essa estrada, né? Senão... Então, 2 minutos só. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Nosso secretário já esteve inaugurando realmente a caravana e estará conosco, percorrendo com vocês o sertão maravilhoso, generoso da Bahia, revivendo os passos, a trajetória, o legado de Anísio Teixeira. Ele está agora, nesse momento, em audiência com o governador, pediu que eu transmitisse para vocês principalmente o carinho, o nosso apreço especial, né? Desejar que essa caravana seja muito rica, linda, como a obra de Anísio Teixeira e toda a sua descendência maravilhosa, Babi, Sandra, Denise, Dr. Carlos e tantos outros, né? É muito importante. O Brasil diz o hino da República, que é um gigante adormecido, mas é um gigante ignorante. Nós somos muito ignorantes. No mestrado da UNB, professora Alessandra, eu vim descobrir Anísio Teixeira. Sabíamos alguma coisa, mas quase nada. Pelas mãos de um cearense, o professor Gilson, que escreveu muito sobre Anísio Teixeira na Universidade de Brasília, contando do legado. Você sabia do legado de Anísio para a UNB, para a nova Universidade Brasileira? E haviam 3 grupos, não é? O grupo, digamos assim, do pensamento mais positivista, o grupo escolar-novista e o grupo freiriano. Ora, os freirianos e os escolar-novistas viviam em pé de guerra. E entre eles, muitas vezes, trafegava a obra do Anísio Teixeira, que naquela época, e nos escritos do Gilson, fazia para todos nós entender que o Anísio é um educador muito contemporâneo e que não há uma contradição entre o pensamento freiriano e o pensamento anisiano. Ao contrário, foram 2 educadores muito realizadores, profundos na perspectiva de pensar e filosofar a educação num país de terceiro mundo, deram contribuições extraordinárias, cada um com a sua perspectiva, mas o Gilson dizia para todos nós, muito convencido, porque ele estudou mesmo Anísio Teixeira. Hoje ele é professor da Universidade Federal do Tocantins, Ceará, associado. Ele trabalha em grupos muito interessantes de pesquisa. Ele dizia, quem fez mais pela educação no Brasil, de maneira muito objetiva e prática, foi Anísio. Nós podemos e devemos, temos um legado do pensamento crítico em Paulo Freire, mas em Anísio. E lá, aproveitando essa experiência, o primeiro prefeito do PT da capital do Tocantins, um dia convidou um grupo de professores da universidade para fazer uma escola, que ele dizia, a escola do Darcy Ribeiro. E aí nós reagimos para dizer, é a escola que o Anísio ensinou o Darcy Ribeiro a fazer. Mas que ela é uma grande escola e que está em todo o Brasil. Então essa experiência é maravilhosa. E eu acho que o Brasil
tem uma dívida muito importante a ser saudada, recuperada com figuras importantíssimas como Anísio Teixeira. Está na hora de nós termos um pouco mais de uma visão mais científica, mais aberta, menos dogmática, como Anísio ensinava, para poder realmente colocar, num momento importante em que se fala em economia moderna, em pensamento crítico, em economia do conhecimento, dizer que tudo isso Anísio pensou na década de 30 e 40. Então, não é possível fazer educação moderna nesse país, nem no mundo, sem o pensamento de Anísio Teixeira, sem se inspirar na obra de Anísio Teixeira. E é verdade, Santo Denis, lá em Palmas tem um personagem de história lá, um quadrinho da revistinha do Anísio Teixeira, da revista Tempo Integral, feito por um artista plástico piauiense chamado Flammarion. E está nas telas, nas escolas da cidade. É uma cidade que ama Anísio Teixeira, que não pôde conhecer. E eu acho que as cidades do Brasil, todas as cidades do Brasil devem fazer inspirado no livro de vocês, nesse menino, né, que é pleno movimento, que é ação, e no sentido dialético do movimento, né, principalmente, tem que conhecer esse legado, para que a infância, para todas as crianças desse país, seja melhor, para que a adolescência e a juventude dos jovens desse país seja realmente digna desse gigante adormecido, ignorante, mas que um dia vai se revelar muito mais pleno, solidário, como pensou Anísio há tanto tempo e lutou tanto, né? Então, para nós é motivo de muito orgulho, de muita satisfação desejar a vocês uma boa viagem. Secretário, nós estaremos com vocês e vamos nos encontrar no meio da estrada aí, e acho que é o começo de um processo de resgate. Tem que colocar isso no debate nacional. E aí, Paulo Gabriel e Naumar, dentre outras figuras, né, trazem essa discussão num momento muito oportuno, porque em algum momento ficou se discutindo aqui, mas e aí? E Freire e Anísio, e esse contexto tão conservador da educação brasileira, eles se completam. Eles são personagens de um Brasil dos educadores que pensam e sabem que não haverá república, não haverá democracia sem escola pública de qualidade, uma escola laica, uma escola que respire democracia, movimento, que respire infância, né? Isso é fundamental. Então, para nós é motivo de muita satisfação, viu, estar aqui com vocês e desejar uma boa viagem. Já falei mais que uns 2 minutos. Muito obrigado, boa tarde.